Bom, ontem falamos sobre dois casos diferentes, onde o quadro apresentado pelos pacientes não eram quadros normais, típicos daqueles remédios que nós prescrevemos. Isso acontece bastante na nossa prática. Nem sempre nós temos pacientes que nos dão um quadro perfeito daquele remédio e não precisamos pensar muito. Isso acontece, na verdade, raramente. E na minha experiência, o que eu percebi é que mesmo nesses casos onde nós temos uma imagem muito clara, quando entramos no caso em profundidade, percebemos que não é exatamente o que é e acabamos vendo outras coisas. Nós sempre torcemos para que os pacientes nos deem um quadro perfeito, e mesmo quando eles não dão um bom quadro de um certo remédio, quando nós entramos no caso com maior profundidade, encontramos algo diferente. E isso dificulta as nossas vidas, né, como homeopatas. Mas esse é o desafio da homeopatia. E essa é a beleza da homeopatia. Quando nós temos esses casos, isso nos mantém o nosso interesse, nos mantém alerta. Caso contrário, a gente se acomodaria. E como a prática alopática não haveria nada novo. Então a homeopatia é encontrar, descobrir o que é diferente naquele paciente em comparação com outros e o que é novo para nós. Então, se sempre mantermos isso em mente, a homeopatia se torna algo simples. Precisamos lembrar que o nosso foco e o que estamos tentando descobrir daquele paciente quando o paciente está falando com você. Não entre naquele fluxo da história do paciente, não entre no fluxo emocional do paciente. Você precisa se identificar com o paciente, mas não se identificar tanto a ponto de se envolver emocionalmente. Muitas vezes eu vejo, especialmente em países ocidentais, os pacientes falam demais. Eles dão informações muito detalhadas sobre os problemas, sobre as situações de vida. Eles entram nos detalhes da situação. E como resultado disso, acabamos nos perdendo nesse labirinto de informações que é dado, que é fornecido pelo paciente. Isso acontece, eu vejo muito isso. Eu vejo como vocês trabalham aqui, e eu já vi isso acontecendo. É tanta informação que tendemos a perder o foco. Perder o foco do ponto mais importante daquele paciente. E é por isso que eu sempre digo que precisamos generalizar e nos distanciarmos do paciente. Quanto mais próximo estamos do paciente, mais distorcida a nossa visão fica. Então, no final da visita, da consulta, da história que você tomou do paciente, dê um passo para trás e tenha uma visão geral do paciente. Como eu falei ontem, não particularize cada sintoma que o paciente relata. Não particularize cada sintoma que o paciente diz. Na verdade, tente generalizar o comportamento. Ok, esse paciente está chorando bastante, esse paciente é muito sensível, esse paciente é muito emotivo, a reação desse paciente para as coisas da vida são lágrimas, ela se magoa com os outros, ela se magoa com a reprimenda dos outros. Ou seja, se você pegar cada um desses detalhes, cada rubrica sensível à repressão, choro fácil, choro trivial, emocional, choro sem controle, choro que precisa de consolo. Não, se você começar a pegar esse monte de rubrica, essas pequenas rubricas, o que eu chamo de rubricas particulares, mentais particulares, bom, se você pegar todas elas, você vai acabar chegando em alguns remédios com sintomas comuns, como pulsatila, calcária, natrumor, sépia, etc. E como resultado, você acaba ficando preso nesses remédios com sintomas comuns. O que eu faria com esse tipo de informação, quando alguém fala assim, um monte de choro, um monte de sensibilidade emotiva, eu
eu daria um passo para trás e pensaria, bom, temos um paciente aqui na minha frente que é um paciente emotivamente sensível, emocionalmente sensível, um paciente que vai precisar de um remédio provavelmente do reino vegetal, ou provavelmente um remédio dos elementos ou onde haja muita emoção. Ou seja, não pega essas rubriquinhas, choro fácil, choro trivial, choro com qualquer coisa, choro sem provocação, choro sem causa, choro não para. Ou seja, se você pegar todas essas mini rubricas, você pode tomá-las no final, quando você já chegou a um grupo pequeno de remédios, 2, 3 remédios, aí você pode tomar uma dessas rubricas. Você pode tomar as rubricas particulares do paciente para descartar os remédios. Ou para o que eu faço, eu vejo isso mais como uma disposição ou uma questão central do paciente tentar ver e isso dentro de um grupo de remédios. Isso é muito comum nos remédios do reino vegetal e dos elementos. Nos minerais é mais difícil encontrar. Então, nos animais também é muito difícil encontrar essa parte central, essa característica central, porque existem muitos sintomas. Mas mesmo assim, se você for capaz de encontrar, tente encontrar e combinar com a disposição básica do paciente, as características inatas, originais do paciente, a natureza infantil do paciente. Tenta encontrar isso, e aí você vai perceber que mesmo no final, quando você tiver 4, 5 remédios, você finalmente vai ser capaz, na verdade, se você tiver 45 remédios, você vai ser capaz de reduzir um grupo pequeno. E quando você faz isso, generaliza a natureza de um paciente e encontra algumas características gerais básicas, você percebe que você vai fazer menos erros, porque você está pegando rubricas mais amplas. Quando você generaliza um paciente, o comportamento de um paciente, você pega questões como timidez, medo, um paciente brando, ou seja, quando você pega essas características mais genéricas de um paciente, você chega em rubricas maiores, e aí você tem mais remédios no seu leque, ao invés de chegar direto a poucos remédios. Em casos sifilíticos, obviamente, isso não funciona. Muitas vezes, em casos sifilíticos, você encontra a rubrica, como eu falei, a rubrica e isso é exatamente o que vai acontecer em casos sifilíticos. Você precisa tentar encontrar uma rubrica atípica, um sintoma atípico naquele paciente, ou sintomas não muito comuns, rubricas não muito comuns naquele paciente, e aí tentar identificar isso com as rubricas não usadas muito frequentemente. Já falamos um pouco sobre o miasma, na verdade falamos sobre os miasmas, sobre os sintomas que nós temos em psora, psicose, sífilis, e de acordo com o miasma daquela doença, de acordo com o miasma do paciente, nós tentamos encontrar uma rubrica muito característica que permeia todo aquele caso. Ontem, no segundo caso, o que aconteceu foi nós tomamos o choro, 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 inicialmente, né? E todo mundo ficou tomando isso, porque a mãe falou sobre isso, o paciente falou sobre o choro, toda vez, qualquer coisa ela chora. E a gente tomou isso como uma rubrica e uma característica comum. Imediatamente, quase todos vocês pensaram que fosse um pulsatila. Ela precisa de apoio, ela é sensível, eu preciso de esporte, eu preciso de emotiva, eu preciso de atenção. E ela se agarra, se gruda. Eu também pensei em pulsatila, na verdade. Porque inicialmente era o que parecia. Mas aí a gente dá um passo para trás e começa a pensar. Alguém me fez uma pergunta, por que eu dei o Crocus para ela? Bom, como eu falei, eu fui capaz de analisar essa paciente, quando eu generalizei ela, e vendo que é um comportamento histérico. E platina não é o remédio que nós pensamos quando falamos de histeria. O primeiro remédio que vem à cabeça quando pensamos em histeria é Ignácia, pulsatila, Moscos. São os remédios, sépia, são remédios que pensamos azafétida, não platinas, não Auromet. A Auromet está lá, 3 marcas, em platina também, 3 marcas, mas não são os remédios que nós pensamos inicialmente, quando pensamos em histeria. Pensamos em Iociamos, pensamos em Stramonium, Veratrum. São os remédios que nós tendemos a pensar quando vemos histeria. Mas pelo menos eu fui capaz de generalizar aquela paciente e eu vi que era um comportamento histérico, com muitas mudanças, alternâncias de humor. Ela gosta de música e o comportamento era um comportamento egoísta. Crocus, se vocês lembrarem, eu mostrei uma criança que era muito teimosa e muito egoísta.
E como eu falei, o comportamento é um comportamento contraditório. Eu mostrei um caso de uma criança, Crocus, não sei se vocês lembram, um comportamento muito contraditório que ela tinha. É por isso que eu pensei em Crocus. E aí, eventualmente, quando eu entendi o ego sutil nessa paciente, que não era a arrogância, que não era uma arrogância exacerbada, mas com certeza presente durante toda a vida dela, desde a infância, e o choro, era uma maneira de satisfazer o seu ego. Quando eu entendi isso, finalmente eu cheguei no remédio. Desde ontem nós vimos 2 remédios, ferrum e platina, ambos dos metais pesados. Eu gostaria agora de falar um pouco sobre os sintomas dos metais pesados. Todos vocês já sabem e gostaria de acrescentar alguns. Hoje vocês vão receber algo novo. Aqueles que não estiveram presentes aqui, não estão presentes aqui agora, vão perder essa informação. Vocês podem então falar com seus amigos, para os que faltaram nesse seminário. Você pode dizer que você aprendeu algo novo que eles perderam. E se você for um pouco como eu, um pouco mais inteligente e egoísta, você não vai falar para eles o que é, e você fala para eles a próxima vez, virem para o seminário. Para que eles tenham um incentivo para vir para o próximo seminário. Bom, como todos vocês já sabem, os metais pesados são diligentes e conscienciosos. Eles são proativos e conquistadores na vida. Eles não estavam nos nossos casos ontem, no segundo caso. Essa característica. Todos vocês sabem, já falei sobre isso também, são líderes, pessoas que assumem o controle da vida para coisas que precisam ser feitas, ou seja, eles são os líderes nas organizações, eles são os líderes em suas comunidades, são os líderes na sociedade, são os líderes no grupo ao qual pertencem. E eles fazem isso com vontade, se eles recebem a responsabilidade, eles aceitam com muita disposição, eles gostam da responsabilidade, eles querem responsabilidade e eles preenchem essa responsabilidade no nível mais alto que eles forem capazes. Então, eles fazem tudo para tentar responder às responsabilidades que são atribuídas a eles. São pessoas responsáveis, fortes, com força de vontade, eles têm bastante força, muita positividade, têm muita força de vontade, e eles não caem facilmente, quando eles não alcançam sucesso pela primeira vez, ou quando eles não prosperam, eles não desistem, eles continuam tentando e tentando. Tentando e tentando até alcançar o sucesso. Não desistem facilmente. São pessoas fortes, positivas, ditatoriais e dominadoras. E a forma de fazer as coisas é a forma deles, a maneira deles. A minha maneira ou nenhuma outra maneira. Eles são fortes, eles pensam que eles sabem e que eles querem as coisas feitas da forma deles, não da forma de outras pessoas, do jeito que eles querem. São bastante fortes, ditatoriais, positivos, dominadores. E são pessoas ambiciosas, altamente ambiciosas. Eles querem conquistar coisas na vida, não necessariamente uma ambição relacionada a dinheiro, pode ser mais relacionada a conquistar uma certa posição na vida, uma posição na sociedade, uma posição em uma empresa. São pessoas das quais nos sentimos muito atraídos e buscamos por ajuda, e são pessoas disponíveis, facilmente disponíveis para qualquer tipo de ajuda na família. Então, eles não apenas são líderes na comunidade, mas até em suas próprias famílias são líderes, e as pessoas que se apoiam nele, tem pessoas que se apoiam nele. Todo mundo que tiver algum problema, alguma dificuldade, procura essas pessoas para ajuda, para conselhos, e eles sabem que eles serão capazes de ajudar. Eles serão capazes de resolver o problema. E por causa disso, por causa de todas as qualidades como resultado, tendem a ser pessoas egoístas e arrogantes. O ego no Auron Match não é facilmente expresso, mas no cupro, na platina, se exprime de maneira muito forte. E percebemos em ferrum também, eles têm um ego, mas um ego mais para si mesmo do que para os outros. Eles não expressam tanto assim, eles não utilizam esse ego tanto para suprimir outras pessoas. O Mercúrio pode ter esse tipo de ego também, ou também pode não ter, dependendo do miasma, dependendo da situação.
Argentum também tem um ego forte, mas tem mais a ver com no Argentum tem mais a ver com se aparecer para mostrar-se, para se exibir, mas para ser um conquistador mais no sentido de se exibir. Se o prata, né, Argentum, prata tem mais a ver com brilho. Eles querem alcançar coisas na vida e querem mostrar, querem se exibir. São pessoas que geralmente estão na indústria do show business, são atletas famosos, são pessoas que querem a fama, são pessoas que querem sempre estar ali nas páginas do jornal, nas revistas, nas redes de TV. Eles querem esse tipo de publicidade, o Argentum, porque eles querem brilhar com a prata. E são pessoas que têm uma orientação religiosa, mas uma religiosidade não tão exacerbada como nos metais mais leves. Mas com certeza são pessoas de orientação religiosa. Mas eles têm a sua própria maneira de orar, de expressar essa religiosidade. Podemos até usar o termo como filosófico espiritual ao invés de religioso. Às vezes, frequentemente, na verdade, eles têm uma espiritualidade, eles tentam fazer a coisa certa, eles têm um sentido muito forte de moral e tentam fazer a coisa certa ao invés de ter uma religião formal, na verdade. Os metais pesados são mais espiritualizados. Podemos falar boa moral em geral? Sim, exceto para platina e mercúrio. Sim, eles têm boa moral. São pessoas sérias. Sérias no compromisso com o trabalho, o comprometimento com a família, sérias até mesmo no externo, mesmo na linguagem corporal. São pessoas que sorriem raramente. São pessoas muito focadas no seu trabalho. São pessoas sérias e honestas. A rubrica vai estar como sérios e íntegras. São pessoas sinceras em relação ao seu trabalho. Não são pessoas muito emotivas, eles não têm muitas emoções, ou se tiverem essas emoções, eles não expressam tanto, não expressam facilmente ou abertamente. Eles tendem a suprimir as emoções bastante. Eles tendem a suprimir as emoções ou não permitir com que elas venham à superfície. Eles não permitem que as emoções venham à superfície. Eles guardam ela dentro. Essas emoções são altamente guardadas, profundamente guardadas. Para ver o lado emotivo de um heavy metal, precisamos sondar, provocar profundamente. E às vezes eles pensam que é uma fraqueza, que mostrar as emoções é um sinal de fraqueza. Os metais pesados acreditam que mostrar as emoções é um sinal de fraqueza. Então, mesmo se eles a tiverem, eles não demonstram. Não voluntariamente. E, obviamente, podem ser violentos. Porque todo metal pesado o metal pesado é utilizado para fabricar armas, né? Então eles são violentos. Mas a violência não é expressa muito abertamente. A violência é sem maldade, sem maldade. A violência, tanto nos minerais e metais pesados, no reino animal também ela existe. É uma violência muito forte, mas a violência nos metais pesados é sem maldade. Não é uma violência vingativa ou não é uma violência para tentar machucar outra pessoa, mas uma violência impulsiva. Porque faz parte da natureza deles. E frequentemente justificada. É uma violência frequentemente justificada. Não como uma violência do reino animal, aonde é uma violência para machucar a outra pessoa. A violência no animal é para machucar o outro. E quando eles machucam o outro, eles se sentem melhor. Não é o caso nos metais pesados.
E essa violência não é apenas no comportamento, na natureza, é uma violência também na patologia. Eles sofrem de patologias destrutivas, violentas, muito graves. Então, você vai encontrar as doenças da 7ª camada, da 6ª camada, né? Várias doenças destrutivas, esclerose múltipla, doença de Parkinson, insuficiência renal crônica, né? Esquizofrenia, câncer. Então, essas são as pessoas. A colite ulcerativa, são doenças. Então, o miasma sifilítico é muito forte nessas pessoas. Então, o miasma sifilítico é muito forte nessas pessoas. Bom, eu já mostrei isso para vocês antes. E é claro, fantasia, exaltação de, mais imaginação. Mas comparado com o reino animal ou vegetal, é mais construtiva, tem a ver com a imaginação. Não é a fantasia, exaltação de. A fantasia dessas pessoas são passíveis de serem conseguidas. Né? Eu estava assistindo CNN, né? Lembra, Antônio? Ele estava mostrando a sede da Apple, né? A nova sede da Apple. A nova sede da Apple que está sendo construída de 167 acres, né? Em que o design é como se fosse uma nave espacial. E essa foi o último sonho do Steve Jobs vai ficar pronto em 2016 e vai ser realmente uma edificação em forma de nave espacial, muito artístico, com o conceito arquitetônico é muito moderno, né? E bem no centro vai ter um espaço grande, do tamanho de um estádio de futebol, onde eles poderão fazer as apresentações, seminários e lançamento dos novos produtos. Então, e também ecologicamente correto, né? É maravilhoso, maravilhoso. Então, essas são as fantasias do metal. São passíveis de serem conseguidas, é bastante estruturada, por conta dessa natureza particular. Não é simplesmente uma coisa. Eu dei um exemplo para vocês. Fantasia e exaltação de Harry Potter, né? É do reino animal, porque é muito animado, vivaz, né? Tem muita destruição, muita vingança, muita maldade, muita crueldade. Tá? Então, esse tipo de fantasia do reino animal, mas agora no mineral são mais estruturadas, mais científicas, mais lógicas, passíveis de serem conseguidas. Mesmo as fantasias são lógicas, mesmo na sua imaginação são pessoas lógicas. Nós estamos falando do reino mineral. Né? A Apple, a sede da Apple. Olha só, não sei se vocês conseguem ver. Aqui será a nova sede da Apple, né? Muito bem planejada, parece uma nave espacial. Imensa, 167 acres, tudo presente lá, tudo certinho. Redondo, né? Como se fosse uma nave espacial. Muito lindo. É muito lindo mesmo. E vai se tornar realidade. Foi a última coisa que o Steve Jobs, ele fez uma apresentação para a Câmara Legislativa, né? E foi isso que ele falou. Ele mostrou o conceito dessa sede nova da Apple. Realmente imenso, coisa imensa. Muito bem, o conceito arquitetônico muito bem feito, muito bem realizado. Bom, como eu disse, o Windows 7, agora a versão Windows 8, né? Os sintomas dos metais pesados. É a primeira vez que vocês vão ver isso. É o que vocês vão encontrar em todos os metais pesados. Todos. São achados muito comuns. Histeria,
histeria, nós vimos na platina, eu já mostrei para vocês, está presente no Aurum Meta também, está presente em todos os metais pesados, todo Aurums, Aurum Ars, Aurum Meta, Aurum Iodo, todos os Aurums. Cuprum está em paládio, platina, está no plumbo, no chumbo, todos os metais pesados. Metais pesados e leves, mas também, principalmente, metais pesados. Histeria. Então, não pense, quando você estiver falando com pacientes histéricos, a gente pensa apenas no Crocus, no Moscus, Ignácia, só dos remédios do reino vegetal, Stramonium, Veratrum, Lácasis, Tarântulas. Não, pense também nos metais pesados, também. Nós podemos ter histeria nessas pessoas também. Uma disposição suicida ou tendência suicida, né? Então, realmente é sifilítico, desejo de perder o amor à vida. A pessoa que quer cometer suicídio perdeu o amor à vida. Não, e isso também é sifilítico e é muito forte nos metais pesados. Como eu disse, que são pessoas com alta sentido de moral, né, nós vemos essa ansiedade de consciência, né, essa ansiedade de consciência extremamente forte nos metais pesados, metais leves, alumínio, estânio, não só nos metais pesados, mas também nos metais leves. Ansiedade de consciência em todos. Cuprum Met, Aurum Met, Cuprum Met, mercúrio, muitos mercúrios, tem muita ansiedade de consciência. Especialmente todos. Tem, como eu disse, esses metais pesados também são pessoas coléricas e eles não expressam essa cólera, essa raiva, mas às vezes eles expressam, e quando expressam, eles são pessoas assim que são violentas. No caso, o abusive é o grosseiro, rude, abusado. E é claro que essa raiva pode causar, claro, transtornos de... Então, alguns sintomas que eu estou dando para vocês dos metais pesados, mas que também se aplicam aos metais leves. E o vexation que está aí, que ele não mencionou, é o aborrecimento, contrariedade e irritação. E com isso, nós passamos para um outro caso hoje. De novo, uma apresentação atípica do remédio. Mas é simples. A abordagem nesse caso foi um pouquinho diferente. A abordagem nesse caso foi diferente porque, segundo a abordagem normal, eu prescrevi 3 ou 4 remédios, não funcionaram. Aí eu tive que inovar, mudar o meu raciocínio, mudar a minha abordagem a esse paciente. E aí eu consegui chegar ao remédio correto. Esses são todos os casos. Esses casos que eu estou mostrando para vocês são pacientes já de muito tempo. Essa senhora já está comigo há 3, 4 anos. E eu demorei uns 2 anos para chegar ao remédio. Eu tive sorte que essa paciente continuou comigo, né, por esse tempo todo, para que eu pudesse mudar a minha abordagem e finalmente poder ajudá-la. Mas isso é que acontece. Então, é por isso que eu disse, quando você tiver caso, todas as clínicas têm esses casos. Você tentou, por exemplo, 1 ou 2 remédios e o paciente continua a voltar à sua clínica, né, com esperança, né? Aí você tem que começar a pensar em mudar a abordagem. Esse é um caso de epilepsia de uma senhora de 46 anos de idade com queixa de epilepsia. Ela tinha convulsões tônico-clônicas generalizadas e, junto com as convulsões, ela também apresentava com salivação
Às vezes também urina involuntária. Então, ela perdia, ela não tinha o controle do esfíncter e aí ela teria então essa urina já de escape. Durante as convulsões, a paciente gritava, né? Gritava mesmo e as extremidades se apresentavam rígidas. Ela gritava, né, bastante durante as convulsões e aí justamente era um sinal, de uma certa forma, era um sinal para a família saber que ela estava entrando em convulsão e ela perdia os sentidos, né, e ficava desmaiada por 15 minutos a 1 hora depois de cada ataque desses de convulsão. Não havia indicação de quando que ela iria entrar ou ter esse ataque de convulsão. Então, o único sinal seria, então, os gritos dessa senhora. Essas convulsões aconteciam principalmente de manhã, entre 8 e 9 horas da manhã, depois de ela acordar, ela levantar-se. Então, essa paciente tinha que ir dormir na hora e não acordar muito cedo. Vamos dizer, se ela tivesse um compromisso ou algum evento, ou se ela tivesse algum outro compromisso ou viagem marcada, então, porque quando ela acorda... se ela não tivesse uma boa noite de sono, então ela teria convulsões. Então, de manhã, e de qualquer forma de manhã, não se recomendava a ela qualquer tipo de trabalho e, naturalmente, que ela saísse de casa. Ela estava tomando 2 tipos de anticonvulsivantes, então eu tentei diminuir a quantidade do remédio, mas aí ela piorou. Então, inicialmente, por 1 ano e meio, 2 anos, eu realmente tive um problema sério com ela. Eu pedi a ela para diminuir a quantidade de anticonvulsivantes e ela ficava pior. Aí eu mudava o remédio e... às vezes aí, no caso, eu pedi para ela continuar tomando os anticonvulsivantes e aí depois de um certo tempo pedi a ela para tentar interromper ou diminuir a ingesta de anticonvulsivantes, mas aí ela piorava, né? E aí agora, depois que eu acertei o remédio, então ela teve pouquíssimas convulsões e nos últimos 4, 5 meses ela não está tomando mais nenhum anticonvulsivante e nada mais aconteceu, ela não teve mais nenhuma convulsão e ela está se sentindo absolutamente bem. Ela estava tomando 2 tipos de anticonvulsivantes. O oxicarbazepina, 300 2 vezes por dia, e o levatiracetam, ou deve ser um nome comercial, 2 vezes por dia também. Menstruação regular, ciclo de 20 a 22 dias, com a duração de 4 dias. Ela tinha um histórico familiar de convulsão, a mãe tinha sofrido de epilepsia, então havia esse histórico familiar. Os aspectos gerais: apetite bom, ela prefere comida morna e bebida, né, morna, fezes normais, urina normal, a sede, 5 a 6 copos por dia, temperatura ambiente, e meio copo de cada vez. Desejos para alimentos doces, 3 marcas. Aversão, nada em particular. E sudorese normal.
Continuando os aspectos gerais, sono normal. Ela tinha que ir dormir cedo e ela tinha que dormir até mais tarde na manhã seguinte. Sonho, nada em particular. As termais, ela precisa... No verão, ela necessita de ventilador, girando em alta rotação, mas no inverno, em baixa rotação. E ela era sempre a última pessoa a colocar agasalho no inverno. Mas ela também falou que precisava de coberta para conseguir dormir. Ela não consegue tolerar o ar-condicionado por mais de 1 hora, porque aí ela começava a se sentir frio. Então, parte desse relato me dizia que ela era calorenta, parte desse relato me dizia que ela era friorenta. Então, o que eu fiz foi, eu não dei importância aos termais aqui, porque eles não são claros. Eu não dei importância a esse aspecto da paciente, porque não há uma definição clara de se ela é calorenta ou friorenta. Sempre que você tomar os termais, você tem que ter certeza que... você tem que certificar, né, que o paciente é claro no seu relato. Você não pode tomar a pessoa que é ambitermal, se for o caso. Né? Não elimine o remédio com base nos termais. Sol, não há agravação. Histórico passado é lumbago, né, e inflamação do nervo ciático, né, que foi tratado com fisioterapia e SWD, que é tratamento com ondas curtas. Então, essa é a situação da paciente. Ela mora com o marido e uma filha. Ela estudou até o 7º ano. Então, só até o 7º ano seria o curso primário, né? Educação fundamental, primeiro ciclo. Ela não se ajustou aos estudos e, portanto, interrompeu seus estudos no 7º ano. Ela não gostava de estudar, não se ajustou à escola, não se adaptou à escola. E depois do casamento, ela passou a morar com os sogros e se adaptou a eles com muita facilidade. Ela não teve nenhum problema com os sogros, se dava bem com todos os membros da família e parentes, incluindo a família do sogro e da sogra. Normalmente na Índia, as moças, né, se dão bem com as próprias famílias, mas com a família do sogro e da sogra sempre tem um probleminha, mas não essa senhora. Ela não demonstrou ter nenhum problema, estava bem à vontade com eles e muito feliz. Ela demora, né, para estabelecer uma relação de conhecimento, de amizade com estranhos, mas uma vez que ela estabelece essa relação, ela os aceita como amigos. Ela gosta de estar na companhia de outras pessoas, mas não gosta muito de falar, né? Ela é mais de escutar. Ela é mais de escutar. Ela não se irrita facilmente. Ela não se irrita facilmente. Ela fica tensa, né, quando as pessoas da família se atrasam, mesmo que seja apenas um pequeno atraso de 15 minutos. Ela começa a ficar tensa, nervosa, começa a ficar preocupada e começa a ligar para as pessoas. Então, muitas preocupações e muito cuidado com a família. Não é tão extrovertida, não é muito, assim, faladora, não fala muito, ela é mais de ouvir. E
demora, né, para estabelecer uma relação de amizade. Ela é muito emotiva e facilmente se deixa afetar pelos problemas das outras pessoas. As convulsões, eu perguntei para ela, ok, qual foi a primeira vez que você teve uma convulsão e qual foi a razão? E ela pôde me dizer facilmente que quando as convulsões começaram, começaram depois de um incidente quando o sobrinho dela, o filho do irmão dela, o irmão que ela era bem próximo, foi para os Estados Unidos. O sobrinho foi para os Estados Unidos estudar durante 2, 3 anos. Foi para fazer faculdade. E ela começou a se preocupar. Como que esse garoto vai cuidar de si? Estamos falando aí de um adulto, né? Um garoto de 21, 22 anos de idade, que já se formou no ensino médio e agora foi para os Estados Unidos para o seu ensino superior. Foi, na verdade, fazer um mestrado. Na Índia é muito comum isso. As pessoas vão para o exterior para adquirir sua graduação, o seu mestrado. Então, esse garoto de 22 anos foi para os Estados Unidos para estudar e ela ficou preocupada. O que vai acontecer com esse garoto? Como ele vai se cuidar? Como ele vai comer? Onde ele vai ficar? Como ele vai cuidar dele mesmo? Ele nunca saiu de casa. Eu tenho certeza que essa preocupação, nem os pais do garoto tiveram esse grau de preocupação com ele. Essa quantidade de preocupação que ela teve com o sobrinho. E aí, quando ele foi para os Estados Unidos, no dia seguinte, ela teve o primeiro episódio de convulsões. No dia seguinte que o garoto partiu, ela começou a ter as convulsões. E aí ela me falou de um outro incidente quando ela teve convulsões. Foi no casamento da filha dos vizinhos. A filha do vizinho se casou e no dia seguinte, depois do casamento, depois da cerimônia, ela teve convulsões. Mais uma vez, qual foi a razão? Bom, ela ficou muito preocupada como essa menina ia se adaptar à nova casa, como ela vai se adaptar à nova família, que tipo de família ela está indo, como vão ser os sogros dela. Será que ela vai conseguir se adaptar? Será que ela vai ficar bem? Como eles vão tratá-la? O que aconteceu nesses dois incidentes? Ela chorou muito. Ela chorou muito, com um sentimento de tristeza e emoção. E no dia seguinte, ela teve um episódio de convulsão. Normalmente, quando ela fica muito emotiva, ela chora facilmente na frente das pessoas. Quando ela está emotiva, ela chora facilmente na frente das pessoas. Ou seja, o quadro que estamos formando aí é de um paciente emotivo, sensível, choro fácil, não tolera o sofrimento dos outros. Os termais não muito certo, né? Pode ser calorenta, às vezes friorenta, sede normal, tendendo a menos, a pouca sede. Muito claro, né? Vamos pensar no remédio, esse remédio que está bem claro. Vamos pensar no remédio bem claro. Pense nesse remédio, coloque esse remédio na sua cabeça e depois apague ele, descarte-o. Porque não é. Então ela é muito apegada à sua irmã mais velha. E divide tudo com ela, divide tudo com a irmã. Ela tem uma irmã mais velha, que ela é muito apegada, e ela divide tudo com ela. Se ela quer sair e a irmã mais velha diz que não, ou muda os planos,
ela não revida e concorda sem nenhum tipo de discussão. Digamos que as duas irmãs decidem: amanhã nós vamos ao shopping fazer compras. Eles decidem. E a irmã mais velha, de repente, muda de ideia. Fala assim: ah, não, a gente não vai pro shopping, não. A gente vai assistir um filme. Ou a gente vai para um restaurante. Ela não discute, ela não briga. Ela nem sequer protesta. Ela simplesmente aceita o fato e concorda com a mudança de planos da irmã. E sem nenhum tipo de oposição, ela escuta a irmã e faz o que a irmã manda. Ela não se gaba e nem se exibe em relação a nada na vida dela. Ah, olha só, comprei uma joia nova ou um vestido novo. Ela nunca se gaba sobre nada. Ela não tem o hábito de se exibir pelas coisas que ela tem. Geralmente as mulheres têm um pouco disso, né? Essa tendência. Se houver qualquer mudança, quando há alguma mudança na sua roupa, no cabelo, a primeira coisa que as mulheres fazem é perceber isso, né? Ah, você está com um vestido novo, ou mudou o seu cabelo. Você mudou o seu cabelo, você mudou o seu... E as mulheres chegam até a gente assim, né? Ah, como é que eu tô hoje? Tudo bem? Aí a gente fala, ok. A gente não... Você não percebeu nada diferente? Não, percebi nada. Sim, olha só direito, tem alguma coisa diferente. A gente olha de cima pra baixo e não consegue ver. Aí elas ficam com raiva. Eu acabei de mudar o meu cabelo, cortei meu cabelo, tá curto. Ah, você cortou o cabelo? Ah. E aí nós temos que tentar corrigir, né? Ah, você tá tão bonito. Nossa, eu nem percebi que você estava tão bonito que eu fiquei hipnotizado e não percebi a diferença. Pra mim, você é sempre linda. Com cabelo, sem cabelo, você é sempre linda. E aí, imediatamente, a reação: ah, então você quer que eu fique sem cabelo, né? Essa seria a reação. Então você quer que eu raspe meu cabelo? As mulheres é impossível vencê-las, né? Você não pode vencê-las, junte-se a elas. É muito difícil às vezes. Mas essa moça não era assim, essa mulher não era assim. Ela não se gabava, não se exibia. Ela não sente nenhum tipo de inveja ou ciúmes. Então, os remédios do reino animal estão descartados. Ela gosta de trabalhar em casa, cuidar dos convidados, ela gosta de receber, ela alimenta os convidados, cuida deles, mas a velocidade de trabalho dela é lenta. Ela fica tensa, estressada facilmente em relação à saúde, também se preocupa com doenças que ela terá, que ela sofrerá no futuro. Então tem essa ansiedade em relação ao que vai acontecer com ela no futuro. Ela se preocupava muito com doenças no futuro. Mas não só doenças nela, mas doenças... A família também se preocupava com ela, na verdade. A família protegia ela porque percebiam que ela é assim, ansiosa, e faziam com que ela dormisse cedo, fosse para a cama cedo, faziam com que ela não acordasse... Normalmente na Índia a gente acorda muito cedo, 5h30 da manhã, 6 horas, e começa a cuidar da casa. E a família dela deixava ela dormir até mais tarde, até 8, 9 horas da manhã. Eles não acordavam, e quando ela acordava, ela finalmente ia lá fazer o trabalho de casa. Então ela era bastante protegida, e ela se preocupava muito. E por causa das convulsões, uma vez ela teve a convulsão no espaço público. Ela então parou de sair. Ela parou de sair porque ela, com medo de ter convulsões em público, ela parou de sair sozinha. Ela só saía acompanhada. Ela não gosta de bagunça e quer que tudo fique no lugar certo. Ela não gosta de ficar ociosa. Ela se mantém ocupada, sempre fazendo algum trabalho, como eu falei, mas ao mesmo tempo, ela não é muito rápida. A velocidade de trabalho dela é muito lenta. A velocidade do trabalho dela é muito lenta.
Ela é bastante religiosa. a strong believer in É uma God. crente, ela crê em Deus She likes to firmemente. read Ela religious gosta de scriptures ler and books. livros sagrados e And on escrituras. observation, E na I observação, found her eu percebi speech que a or her fala dela, behavior in my ou clinic comportamento to be no meu very consultório, frank era bastante franco open e aberto. and not showing Ela não any mostrava nenhum bitterness tipo de or anger amargura ou towards raiva other people. em There relação a was outras no pessoas. anger, Não havia no raiva, não bitterness. havia She was amargura quite frank, em relação a very outras pessoas. easygoing, Bastante franca, very soft-spoken, uma pessoa de fala mansa, always smiling, sempre always sorrindo, looking happy. feliz. But because initial stages, because of the disease, Mas she devido à was quite tense. doença, ela estava bastante tensa no começo. Okay, so now let's see the patient. Vamos Hear ver a what she has to paciente. say about her disease. O que ela tem a dizer sobre a doença. Vamos ver o vídeo. Okay. Okay. So just going to take a couple of minutes. Só uns 2 minutinhos, ok? So far, what is Bom, até the agora, idea, the picture that you're getting in your mind? qual é o quadro, a imagem que vocês estão fazendo aí, formando na mente? So far, Até what is the agora, idea that you're getting in your mind? qual a ideia que vocês estão tendo dessa paciente? What kind of a person this is? Que tipo de pessoa é essa? O que me chamou a atenção What caught my attention é quão preocupada is how ela é, worried she is, o quanto isso inclusive pode how much me this can adoecer. even make her sick.
em um estado de apreensão And por the preocupação apprehension that she que feels ela due to concerns, due to que worries, desencadeou nela a which viagem do sobrinho. the nephew's trip caused E on outro her. sintoma que a gente And other tem symptoms that we é o see grita is durante convulsão. the shouting during convulsion. Então se Okay, very combina So preocupações, we have concern, worries, antecipação e anticipation, grita and durante shouting convulsões, during convulsion. a gente vai ter poucos We medicamentos: come to very few calcária, remedies: cáustica, ignácia, calcária, licopódio, ignatia, lycopodium, acônito e ópio. opium, Desses, and a couple more. Out of acho que o these, diagnóstico I diferencial believe ficaria that entre the calcário e આપણે શું cáustica. પ્રોબ્લેમ હતો calcária પહેલેથી Como ela ખબર gosta હશે. muito de calcium. doce, Since she likes હા, sweets a lot, શું eu એક્ઝેક્ટલી fico com ફીટમાં calcária, I até would porque ela é choose lenta calcária. também, ligada à família, She is slow, she's connected to family, apreensiva com a she's saúde. apprehensive about her health. Yeah, very good. Very nicely summarized. Bom resumo, muito bom So resumo. let's hear what she has to say. Vamos ver o que ela tem a dizer. And as I said, let's hear her and then put Vamos that on the ouvir side. e aí colocar isso de lado, ok? Primeiro vamos ouvir e colocar tudo isso de lado. શું થાય Volume please. O volume, acho que ele quer que aumente o volume. You want એટલે volume up? એમાં actually Video એવું Pode aumentar o થતું volume um કે તમે pouquinho? આમ પડી જતા ને એટલે બેહોશ થઈ જતા બેહોશ થઈ જતા હતા ઓકે અને આમદમ સાથે ઝટકા બી આવે હાથમાં Volume of the પગમાં video. હાથમાં પગમાં ઝટકા બી આવતા હતા રાઈટ હા અને The lights. બેહોશ થઈ જાય E as luzes, por favor, alguém poderia apagar as luzes da frente? ઓકે અને કયો So it starts આપણે from the શું beginning. પ્રોબ્લેમ હતો પહેલેથી કયો મને હર્ષબેન હા શું એક્ઝેક્ટલી What was your problem? Qual é o problema dela? And she says, Aí ela yes, disse, convulsions. as convulsões. I forget what is happening to me at Eu that point of esqueço o time. que acontece comigo. એટલે એમાં એકચ્યુઅલી એવું થતું ને કે તમે આમ પડી જતા ને એટલે બેહોશ She falls down during the convulsion. Eu caio durante as convulsões. બેહોશ થઈ જતા After the convulsion, she E depois das becomes unconscious. convulsões eu fico inconsciente. અને આમદમ સાથે ઝટકા બી આવે હાથમાં પગમાં હાથમાં પગમાં ઝટકા She gets stiffness along with Ela the tem convulsions. rigidez, quando ela tem convulsões ela tem uma rigidez no corpo. બેહોશ થઈ જાય 10-15 મિનિટ સુધી બેહોશ રહ્યો પછી ધીરે ધીરે હોશમાં આવો Unconsciousness would be, as I said, for anywhere between Fica 15 minutes to an inconsciente hour. de 15 minutos a After 1 that, hora. slowly, Depois slowly das she'll, convulsões, ela começa lentamente come back to consciousness. recuperar a consciência. ઓકે અને ત્યારે જીભ કપાઈ જાય કે એવું કાંઈ No biting of tongue. Não, ela não morde a língua durante as No foam at convulsões. mouth. No biting of tongue. Não tem, não espuma a boca. The tongue would become a little thick. But Mas no a biting. a língua fica um pouco mais espessa, mais grossa, mas ela não ફીટ morde. આવવાની હોય ત્યારે શું શું તકલીફ થતી હતી ને કેમ શું થતું હતું એક્ઝેક્ટલી ત્યારે હા She had no aura. She had no indication. Não tem nenhuma that she was going to indicação have a convulsion. de que ela vai ter uma convulsão. Acontece very fast. subitamente, rapidamente. It was happened very suddenly and very fast. Rapidamente, subitamente. Ela não tem nenhuma એટલે indicação. ગમે આનો કોઈ પર્ટિક્યુલર કોઈ ટાઈમ હતો કે ગમે ત્યારે આવતી હતી I asked her what the particular time. Eu perguntei My husband says uma coisa e only quando que isso acontece? Aí que hora do dia, que momento do dia? E o marido falou geralmente de manhã. 8 to 9 a.m. Entre 8 e 9 da manhã. Entre 8 e 9 da manhã. સૌથી વધારે આવતી હતી રાઈટ સૌથી મેક્સિમમ ટાઈમ સવારે ઉઠતા વખતે જ આવતી હતી અને બીજું એવું હતું ને કે જ્યારે એને ઉજાગરો કોઈ વાતનો થાય ત્યારે ત્યારે બી વધારે આવતી હતી ને ફીટ It will also happen if, as I Também said, acontece if late quando night she has not slept, quando ela não she has dormiu woken bem, up early. quando ela acordou cedo demais ou foi dormir tarde demais. ઓકે એટલે રાત્રે સમજો નિંદર ન પૂરી થઈ હોય કે એવું થાય તો બી ત્યારે વધારે આવતી હતી બરાબર છે હા રાઈટ બીજું શું થતું હતું બીજું ક્યારે વધારે ફીટ આવે કયો મને હા ટેન્શન Which other time or what other
Quais- qual o gatilho para essas convulsões? O que inicia? Ela falou qualquer tipo de tensão, qualquer tipo de preocupação, de estresse. O que desencadeia as convulsões? Se ela se preocupar com qualquer coisa, ela tem uma convulsão. Não precisa haver uma na verdade, a coisa não precisa ser de fato algo preocupante, pode ser algo normal para alguém, mas se ela se preocupar com aquilo, então ela tem uma convulsão. Mesmo que seja um fator normal, algo normal para outra pessoa, algo que não preocupe os outros. Coisas que não preocupariam uma pessoa normal, mas se ela se preocupar com algo, uma coisa supostamente normal, ela tem uma convulsão. Especialmente se algum membro da família chega em casa mais tarde. A filha, o marido, chega em casa tarde. Aí eu falei, não, então me fale quais são os estresses que desencadearam essas convulsões. Ah, ela me falou de novo da questão do sobrinho, né? O incidente do sobrinho ter ido para os Estados Unidos. એ ભાણેજ સાથે બી એટલે એટલા ક્લોઝ હતા કે ખાલી કોઈ બી એવું કોઈ જાય તો બી થઈ જાય એની પર જ એટલું ઈ ગયો પછી તો મને શરૂઆત થઈ ને. That was the first incident. Esse foi o primeiro incidente, quando o sobrinho foi para os Estados Unidos estudar e ela adoeceu. અચ્છા અચ્છા કેમ એટલું ભાણેજ સાથે એટલું બધું ભાઈનો છોકરો બેન મોટી બેન મોટી બેન એક જ દીકરો હતો ને પછી બધી દીકરીઓ જ છે. Their parents have only one son. The nephew, their parents have one son. O sobrinho, né, é filho único. And she also E has only ela one daughter. também só tem uma filha. Então, na família, esse menino It was the only era male child. o único filho homem. એટલે તમને બે દીકરીઓ છે રાઈટ ને મારી એક જ છે. તમને એક દીકરી છે મોટી બેન છે બીજા એમની એક બાબો એક બેબી. હા Even her two other sisters, they also have Mesmo as duas irmãs, né, só tiveram filhas. the only one who was a male child. E He has one or two sisters, esse- he is the brother. Mas esse sobrinho tinha duas irmãs, mas de qualquer forma ele era o único filho homem. મારા ખાલી એક નાનો ભાઈ છે એને બાબો આવ્યો છે. બસ એટલે એક ભાઈ ને એક બાબો ને એક બેન ને એક બાબો બસ હા અચ્છા બધું એટલે એનું ટેન્શન મને તું ક્યાં ગયો ભણવા અમેરિકા અચ્છા શું ભણવા ગયો ઈ આગળ એન્જિનિયરિંગ engineering. અચ્છા અચ્છા પણ તમારે સંબંધીની સાથે બહુ સારા હતા બેનની સાથે હા બહુ રોજ આવવા જવાનું એવું આવું There was good relationship Havia uma boa relação entre brother's family and a família do irmão e a família dela. Ela era muito apegada ao sobrinho. રોજ ડેઈલી હા અચ્છા અને એ ભાણિયા સાથે બી ખરું ના ખરું. કે ખાલી બેનની સાથે ના 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 એની સાથે પણ. અરે so far. Então, até agora, What is the observation? o que vocês conseguiram observar? Acho que I think that a maneira dela the reagir way she frente a reacted qualquer towards fato any é fact uma reação is histérica. a hysterical reaction. Okay. Mesmo a convulsão Very dela, strong reaction, Even her convulsion, mesmo as even her convulsões, convulsions, sem aura, without aura, não morde a língua, and não she saliva, does quer not dizer, não é uma bite her convulsão tongue. She does not salivate normal, or não é drool. que It's se not a espera. normal convulsion as you No, but would it expect. is a regular. Mas é convulsão, ela perde a consciência, ela tem rigidez involuntária. Não, não é falsa. Não. I know it's not fake. Mas os But fatos the são fact, fatos they are comuns common It's not facts. e uma normal. reação It's for exacerbada. it's Very different. exacerbated reaction to common And facts. the reaction is very strong. Yeah, a reação muito forte, sim, concordo. I would agree that the Eu reaction is concordo very que a reação é muito strong because forte, I don't see porque any other eu não vejo physical feature
nenhuma outras características histéricas nela, nenhuma outra parte, né? Então teria que estar presente mesmo nos outros aspectos da natureza dela. Ela é estável, ela é meiga, ela nunca se irrita, não tem ciúme, não tem inveja, não briga com ninguém, não discute, não quer se mostrar, não, né? Ouve as outras pessoas, submissiva, né? Se a irmã mais velha tomou decisão, ela não questiona. Então, eu não vejo histeria em nenhum outro lugar. Seria Ela convulsão chora, mesmo. But ela sometimes chora she na frente de cries outras pessoas, in assim, front of por other nada. people for nothing, Quer dizer, for no não é reason. histérico isso também? Wouldn't that be hysterical too? What? You mean, Ela chora She cries. facilmente She em frente weeps das in front of pessoas, other né? people too. not without reason. Whenever Não sem razão. Ela é emotiva, né? Ela vai falar sobre isso. Ela vê alguma coisa ruim, alguma coisa séria, aí ela chora. Não assim, sem razão, né? Mas sim, mas ela chora com facilidade. Ela é muito emotiva. Yeah, let's see the video further. But so far, what Não, else mas have you até observed? agora, o que mais que vocês observaram? Yeah. What have you observed? Okay. O que mais que vocês observaram? Okay. Eu ia falar, não I was going to say, not on her observation, but other aspects of the story that you mentioned about her. O que me chamou a What atenção really called my antes da attention observação before the física observation, dela, before her é o physical fato dela se observation, is the adaptar fact that she muito às adapts situações. to any situation. Por exemplo, ela se For adaptar example, à família she dos sogros, adapted to né? her, Ela se in-laws adaptar à postura da family, irmã, aos to her desejos da sister's irmã. posture, Yes, very good. desires. Então ela Excellent. cede muito, So né? she gives in a way. Very adapted. Muito, assim, submissiva, né? Se adapta. Muito bem. Observation of her speech, A observation of her talk. observação da fala dela. O que me chamou muita What atenção really nela called my attention on this lady é a grande preocupação de só ter um filho homem na família e acontecer alguma coisa com esse filho homem. E ela tem um transtorno muito grande por preocupação. Nessa família só tem um filho homem. Toda mulher. E eles não valorizam muito o filho homem lá na Índia, me parece. Yes, very Ela much. tem uma... Good. Né? You are getting a hang of Indian culture. Você está aprendendo a cultura So how would you indiana, take né? this? How would Então, you realmente, interpret como é this? que você interpretaria isso? What is the rubric or Qual what would be seria a the rubrica? quality or Qual what seria a would you take this? qualidade? Como é que você tomaria isso? Uma das rubricas é o One of the transtorno por rubrics would preocupação. be Uma das ailment rubricas. from preoccupation, ailment from. Ailment from Preoccupation, worry. preoccupation. Yeah, worry. preoccupation, worry. Okay, in general. Okay, fine. Yeah. What else? Que mais? Okay, let's see here. Hear more about her. Tá, vamos ver um pouco mais do vídeo. Acho que as coisas vão clarear, mas eu queria perguntar sobre também Appearance, a aparência dela, né? Como que ela se apresenta? body language. Linguagem corporal. ભાણિયા સાથે બી રોજ ફોનમાં વાત કરવાની એ તમારા ઘરે આવે તમે એના ઘરે જાઓ ક્યાં રહેતા હતા અચ્છા અચ્છા Even though the nephew Apesar do sobrinho in his family, estar na família dele, né? they met practically every day. Eles se encontravam praticamente todos os dias. Praticamente todos os dias. Ou ela vinha à casa dela, ou ela ia visitá-los. તો બી એટલો આમ સંબંધ એટલો પ્રેમ અને ઈ જો જ્યારે અમેરિકા જવાનો હતો ઈ જયા પછી થયું કે ને What was the feeling? I Tá. said, O que você estava sentindo? Qual o sentimento com o menino, né? he said it was Ela falou, amor, o sentimento em relação ao menino. Eu adoro ele, eu amo ele. okay. The love of an Então, and almost claro. like a mother. Amor de tia, mas quase como um amor de mãe. Love them. પહેલા જ થવા માંડ્યો હા ઈ ગયો ઈ દિવસે રાતે અમને ને At night, À they noite, left him at the airport. Eles deixam. The next day morning, she had the first episode of convulsion. Então, ele foi levado ao aeroporto, né, de noite para viajar, e na manhã seguinte ela teve o primeiro episódio de convulsão. એટલે એ એરપોર્ટ એ ગયા એરપોર્ટ મૂકીને આવ્યા એક દિવસ ગયો મગજમાં કે ઈ એકલો ગયો છે આપણા કુટુંબનો ત્યાં કોઈ નથી કેવી રીતે He is all alone there. Ele está sozinho lá, não tem ninguém da família lá para cuidar dele.
Não tem ninguém na família, o que ele vai fazer, como que ele vai se cuidar, o que ele vai comer, o que ele vai beber. Essa preocupação This preoccupation, the worry with his nephew, or her reaction with a neighbor's daughter, couldn't this be interpreted as displacement? Displacement. Uma coisa like, for example, something that is not really... que não está bem adequada. Ela sofre muito por uma pessoa, ela ama muito um sobrinho que não é filho dela, ela ama como se fosse um filho dela. Isso é só um exagero ou pode ser um deslocamento? Nenhum. Nenhum. Amor excessivo. E ela ser muito emotiva. Ela é muito emotiva. Sim, eu diria que os sentimentos são fortes, mas eu não diria exagerados, sim, mas sentimentos fortes em relação a pessoas que ela ama. Não seria deslocamento. Em situações que ela desencadeou, por exemplo, a convulsão, que foi nessa da vizinha dela, da filha do vizinho se casar. E essas questões que ela ficava levantando, né? Será que ela vai se adaptar à nova família? Como é que vão tratar ela? Então, será que isso não é a projeção? São os sentimentos dela que ela... Não. She's absolutely adjusted well. Ela tá bem ajustada, ela mesma. Sempre. Ela já tem 46 anos, já tem 25 anos de casada, ela se ajustou na família, o marido é super simpático, a filha já está quase casando. Não é uma projeção, né? É só que o incidente de cuidar, é só a questão de cuidar, de pensar o que o sobrinho vai fazer, o que ele vai comer, como é que ele vai se cuidar, o que a moça, né, que vai agora para uma nova família, será que ela vai ser aceita, será que ela vai se ajustar à nova família, será que os sogros vão tratá-la com carinho, coisas assim. She wishes other people to be well. Ela She pensa wants no other bem-estar people de to be toda well. a família. She thinks about everybody else's welfare. Yes, absolutely. Sim, Yes. certeza. Isso aí mesmo. Ela é muito preocupada com o bem-estar das outras pessoas. Ela quer que eles estejam bem. Ela cuida e se preocupa com eles como uma mãe. Como uma mãe cuida de uma criança. Mas é mais grave ou muito característico no sentido de que você se preocupa com uma criança de 3 anos. Sim, claro. Uma criança de 5, 10 anos, sim. Mas com uma criança, né, de 20, 22 anos, preocupar tanto, então, até mais do que os pais da própria pessoa. Então, aí é a característica, aí está a característica principal. Não vão analisar demais, não. Não vão entrar nessa análise, né, excessiva. Na Índia, todos os pais se preocupam com os filhos. Nós preocupamos até com a família ampliada, a família do irmão, a família da irmã. A gente considera todo mundo como parte da nossa família. Então, mesmo que nós tivermos, por exemplo, no dia que eu cheguei, no dia antes de eu chegar, eu estava justamente no casamento da filha do meu primo primeiro. Então, eu tinha planejado a minha viagem porque simplesmente eu não poderia perder aquele casamento. Então, logo que eu voltar à segunda parte do casamento, segunda estágio do casamento, que é uma semana depois da primeira festa, né, da primeira estágio. Então, eu planejei minha viagem para poder estar presente nessa primeira parte da festa e também na segunda parte da festa. Então, na Índia, você tem que entender isso. Não é que, são parte da família, mas a preocupação dela e o amor dela é muito mais do que provavelmente até o dos pais. Claro que os pais não devem ter se preocupado
tanto com o filho indo para os Estados Unidos como essa senhora, né? Mesmo a moça, o casamento da moça não deve ter preocupado tanto os pais dela, mas ela era muito mais emotiva do que os próprios pais da pessoa, né? Então, na realidade é isso aqui. Não quero que vocês super analisem. E casamento na Índia são realmente muito emotivos, especialmente para as mulheres, né? Realmente é um momento muito emocionante. Então, depois do casamento, quando a moça, nós temos uma cerimônia em que ela é enviada com o marido, né? Se despede em toda a família do marido. Chamado Vidai, que é o envio, né, dos novos maridos. As pessoas choram desesperadamente. Até as mulheres choram. Até os senhores choram. Porque realmente é uma cena emocionante. A filha que você criou, que você, né, gerou, né, você deu a luz, aí você educou, criou, você deu tudo de bom na vida e agora você está dando ela, né, não é mais sua filha, ela é a esposa de uma outra pessoa, ela é a nora de outra pessoa, então você está se despedindo dela, então é muito emotivo. E aí a música que acompanha toda essa cerimônia é realmente emocionante. Então todo mundo chora, né? Todo mundo chora, né? Você vai ver. Se tivesse 100 mulheres, né, no casamento, 99 estariam chorando, né? Ou até 100 estariam chorando. Então, mesmo que não tivessem assim essa amizade toda com a família, amigos dos amigos, todo mundo cai no choro, né? Lágrimas, então, e por conta dessa energia toda, até os homens começam a chorar, né? Disfarçam um pouquinho, mas choram, chora mesmo, chora de é choro com soluço, né? Choro com barulho. É lindo, é maravilhoso, né? É uma experiência. É um casamento indiano, realmente é uma experiência que não se deve perder na vida. É realmente inesquecível, é uma experiência inesquecível. Então, se vocês quiserem experimentar, ter essa sensação em 3 ou 4 anos, né, vão providenciando o seu passaporte, o visto aí. Eu estou convidando todo mundo para o casamento da minha filha, né? Vocês vão ter a oportunidade de ver isso em primeira mão. Daqui a 3 ou 4 anos, com certeza, ela vai se casar. Então, vão ter a oportunidade de ver isso em primeira mão. Com certeza. Vai ser uma festa, viu? Uma festona. Então, é por isso que eu venho tanto ao Brasil, porque eu quero justamente ter esse ciclo de amizade. Ok? So, anyway. Certo? Dr. Bandish. So don't just take this in the Indian context. Tá, então eu queria que vocês entendessem dentro do contexto da Índia, né? Que é uma pessoa que é super preocupada e se preocupa com isso. E esses incidentes esses eventos são muito emotivos, geram muita emoção. Quando meu irmão mais velho, em 1970, ele foi para os Estados Unidos para fazer, ele é engenheiro, ele foi fazer o mestrado. Ele foi o primeiro da nossa comunidade a sair da Índia para avançar, né, na sua educação, né, para fazer um curso de pós-graduação. Nós temos uma grande comunidade e você não vai acreditar quantas pessoas foram ao aeroporto fazer o bota fora dele. Mais de 500 pessoas estavam no aeroporto para fazer o bota fora. Verdade, verdade. E nós tivemos 2 ou 3 ônibus cheios de membros da família, parentes, né? 2, 3 ônibus, centenas de pessoas, né? E o resto era conhecido, né? Amigo dos amigos. 500 pessoas estavam no aeroporto para fazer o botar fora, né? E ele estava lá. Então, como
E como sinal de respeito, a gente coloca aqueles colares de flores. Então, ele estava entupido de colares de flores, né? Então, no auditório, ele foi parabenizado, né, pela viagem. Não. Isso foi em 1970. Claro, hoje em dia talvez nem tanto. Mas no aeroporto da Índia você vai ver, então, um passageiro e mais ou menos, no mínimo, 10 ou 20 parentes. 10 a 12 parentes, né, despedindo. Primeira vez que eu saí, só 8 pessoas vieram se despedir, depois 7, depois 6, e por último eu tomo um táxi e vou viajar sozinho. Então, nós somos muito emotivos na Índia. Às vezes até demais um pouquinho. Então, o que nós devemos tomar aqui é que ela é afetada facilmente por quaisquer incidentes ou qualquer coisa que acontece na família dela ou as pessoas que a cercam, e talvez ainda mais do que a família imediata. The boy is going all alone to Então, far, ele vai far sozinho para um país distante, vai ficar todo sozinho, não conhece ninguém, não tem ninguém da família lá. E olha só, quando meu irmão foi para os Estados Unidos, né, tinha 500 pessoas para se despedir dele. Ele chegou em Nova York e alguém da universidade ia buscá-lo, né? Havia outros alunos, né? Os alunos do centro de hospitalidade da universidade, né? Ajuda sempre quem está chegando. Então, alguém da universidade iria buscá-lo, né? E esse menino que ia buscá-lo foi na festa na noite anterior, e aí só foi dormir lá pelas 2, 3 horas da manhã, né, bebendo e tal. E aí ele dormiu demais e esqueceu de buscar o meu irmão. Aí ele já tinha o lugar onde ele deveria esperar, né, pela pessoa, né? E o rapaz esqueceu, estava de ressaca e tudo mais. E aí, meu irmão, com medo de perder o contato dele, ficou 12 horas esperando naquele lugar marcado, né? E ele nem ousava ir ao banheiro, porque ficou com medo de não encontrar, né, a pessoa. E antes, na Índia, você só poderia levar $7, em 1970, né? Você podia dar $7 em moeda corrente. Então, ele não podia pegar um táxi, não podia fazer nada. Ele tinha que ficar lá, ele não tinha dinheiro, ele tinha que ficar lá no aeroporto, no ponto de espera, né? Então, é claro que na universidade estava pago porque ele ganhou uma bolsa. Mas quando ele chegou lá, em função da legislação indiana, ele só poderia levar $7 em dinheiro. Então, e ninguém conhecia ele na cidade de Nova York, ninguém, zero. Ele estava lá realmente sozinho. E o carinha que ia buscá-lo esqueceu, estava lá de ressaca dormindo. What is this? O que é isso? Professor, esse comportamento, preocupação, cuidado, mas olha o rosto dela, olha a linguagem corporal, o que é isso? Professor, what call my attention in this patient a expressão dela, o olhar do senhor, a expressão dela é muito afetiva, olha para o senhor com uma grande empatia, ela é amorosa, muito afetiva e como se colocasse muito no lugar do outro. Consequentemente, pensa muito no futuro, o que vai acontecer com essa pessoa. You can see
Sim, podemos ver o cuidado, o amor, a inocência, o sorriso. Até enquanto ela fala sobre isso, podemos ver as emoções no rosto dela. Até quando ela fala sobre o garoto que foi para os Estados Unidos, hoje a gente ainda consegue perceber as emoções. Excelente, isso mesmo. મમ્મી બધું કરીને ખવડાવે ત્યાં કોણ ખવડાવશે એને પોતાને કરીને ખાવું પડશે બધું ને અચ્છા અચ્છા એટલે એટલી બધી ચિંતા એટલી બધી ઓલો કહેવાનું પણ આવું તમને કોઈની બી ચિંતા થઈ આવે કે આની પ્રત્યે વધારે ખાલી આની પ્રત્યે જ વધારે થઈ હમણાં તો પણ બાકી ઘરમાં બી કોઈની સાથે ખરું આવું તમારી દીકરી માટે તમારા હસબન્ડ માટે હસબન્ડ માટે એટલું નહીં નહીં પણ એ લોકો તો ઘરમાં જ હોય ને બીજા અમારી ઉપર રહે છે ને કચ્છી છે અમારા એમના દીકરીના લગ્ન હતા તો એના આગલા દિવસે એને Agora o marido está falando do segundo incidente, quando ela teve as convulsões com a filha, com o casamento da filha do vizinho. એકદમ સિમ્પલ સાદી એટલે બહુ એને કઈ એટલું હતું નહીં પાવરફુલ નથી Even that girl, that neighbor's girl, the A husband filha says do she was a vizinho, very ela simple disse girl, que era uma menina muito very innocent simples, girl, muito exactly inocente, like our patient. exatamente Very como simple, a innocent paciente, girl, uma like our menina patient. simples, inocente. એને શું કરશે કેવી રીતે રહેશે અચ્છા બળી જશે કે નહીં પડે એનું બી ટેન્શન હતું એના લગ્નના એટલે આગલા દિવસે એને ફીટ આવી વિચારોમાં અચ્છા અચ્છા એ લોકો ભાભી ઉપર બોલાવ્યો હતો કઈ કામકાજ કામકાજ કરીને એ નીચે આવીને તરત ફીટ આવી ઓકે ઓકે ટાઈમ આવે તો 8 ને 9 ની વચ્ચે સવારે 8 ને 9 ની વચ્ચે ટાઈમ મોસ્ટલી બધી ફીટો આ ટાઈમ પર આવી જાય સવારે જ વધારે The next day after the girl's wedding, No dia seguinte, depois do casamento, teve uma convulsão entre 8 e 9 da manhã. O garoto foi para os Estados Unidos à noite, ele saiu do aeroporto à noite, no dia seguinte de manhã, entre 8 e 9 da manhã, ela teve convulsão. અને જ્યારે ફીટ આવે એમને એટલે બેહોશ થઈને પડી જાય ને અહીંયાથી ગોગ વળે મોઢાથી ફેસ આવવા માંડે પડી જાય હાથ પગમાં ઝટકા આવે કે ખાલી ટાઈટ થઈ જાય હાથ પગ એકદમ પહેલા સ્ટાર્ટિંગમાં ઝટકા આવે પહેલા ઝટકા આવતો થાય becomes પછી very એકદમ stiff. ટાઈટ થઈ જાય Tem uma rigidez nas mãos, no corpo. અને પછી આખો દિવસ એને બહુ દુખાવો ને શરીર દુખાવો After the convulsions, for one Depois full das day, convulsões, she has durante um dia full inteiro, body ela pain, passa o dia todo com dores no corpo, com... દુખો શરીરનું બધું રહેતું હતું હા હા બરાબર છે અને એમની એવી થતું ને જ્યારે ફીટ આવતી ત્યારે ફીટની પહેલા ચીઝ આવતી ને પડે ચીઝ આવતી હા પહેલા the way they could find out that she's going to get convulsions. Eles conseguem perceber que ela vai ter convulsões. Because she shouted before the convulsion. Na verdade, no momento ali, eles perceberam que ela ia ter uma convulsão porque ela gritou antes da convulsão. હા કે ચીઝ પાડે અને એટલે ખબર પડે કે આને કંઈક થશે અને ચીઝ પાડીને બેહોશ થઈ જાય હા પણ તમને હર્ષાબેન ખબર પડતી કે મને હવે આ ફીટ આવવાની છે મને ખ્યાલ આવતો કોઈ અંસાર કે કોઈ નિશાની કંઈ થતી કે મને આ ફીટ આવશે કોઈ નિશાની કોઈ નહીં ખાલી બસ આ ફીટ આવવાની પહેલા જ બસ ચીસો આવે પડી જાઓ બેહોશ થઈ જાઓ હા અને હાથ પગ એકદમ ટાઈટ થઈ જાય અને પછી કડક થઈ પહેલા ઝટકા આવે ને પછી કડક થઈ જાય બેય બાજુ બેય હાથ પગમાં થાય કે એક જ બાજુ શરીરના વધારે પૂરા બોડીમાં બોડી હેવી થઈ જાય પૂરી આખો બોડી હેવી થઈ જાય અચ્છા પહેલા એવું થતું ને ફીટ આવ્યા પછી 1.5-2 કલાક સુધી એકદમ કઈ ખબર જ ન પડે શું થયું એકદમ આમ ઘેનમાં જ રહીએ પછી આખો દિવસ બહુ થાક લાગે શરીર દુખે સુસ્તી રહે બધું રહે હવે આ છેલ્લી ફીટ આપણે કેટલા વખતથી નથી આવી કેટલા વખતથી નથી આવી 1.5 વર્ષ થશે The last major convulsion was A última grande convulsão que ela, a última grande convulsão que ela teve foi 1 ano e meio atrás. Depois disso, ela só teve uma, bem branda. Na verdade, não foi nem uma convulsão completa, foi apenas uma convulsão leve, em janeiro de 2013. ના 1.5 વર્ષ નાના એવા ઝટકા જે માઇનર આવ્યો હોય બરાબર છે પણ એ બી એક જ વાર જાન્યુઆરી 2013 હા 2000 That too, a small, very, very uma convulsão muito leve, não uma convulsão plena. Uma convulsão plena foi em janeiro de 2013. E antes disso, faz 1 ano e meio que ela não tem nenhuma convulsão. Geralmente ela ficava inconsciente por 1 hora. Nesse episódio em janeiro, ela ficou inconsciente. O episódio durou só 3 minutos. Todo o episódio, a convulsão durou só 3 minutos. અને એની પહેલા
કેટલા વખત પહેલા આવી હતી ફીટ આપણે એકદમ જે મોટી ફીટ જે કહેવાય ને એવી લગભગ 6-8 મહિના પહેલા એના 6-8 મહિના પહેલા ઓકે અને આપણી દવા ત્યારે ચાલુ હતી ત્યારે એક જ વાર આવી બસ દવામાં જ્યારે ચાલુ હતી ત્યારે એક જ એના પછી નથી આવી ઓકે ઓકે અચ્છા પછી એ થોડી એક જે 1 જાન્યુઆરી 2013 જે જરાક આવી 1-2 મિનિટ માટે પછી કોઈ આવી નથી અને ત્યારે તમારી 2 અલગ અલગ ટાઈપની દવા ચાલુ હતી દિવસમાં એક ગોળી 3 વાર એક લેકોઝામ Two different types of anticonvulsants were going Dois on. tipos diferentes de anticonvulsivos. Carbamazepine and levetiracetam. Ele está falando o nome dos remédios. Eventually stopped. Ela interrompeu, ela desmamou e interrompeu esses medicamentos. એક ગોળી 3 વાર ચાલુ હતી એક ગોળી દિવસમાં 2 વાર ચાલુ હતી Because of she used to get these convulsions so often. Ela tinha as convulsões bem frequentemente, a família, os 2 remédios que eles tentaram, na verdade os remédios que eu tentei no começo não funcionaram nela, e ela teve as convulsões, então eles ficaram com medo de desmamar dos remédios, que é o oxicarbazepino e o levetiracetamol, se eu não me engano. Bom, estão nos slides. E ela então começou o desmame, e ela viu que o remédio estava funcionando, e eles demoraram muito, na verdade, para desmamar, para te reduzir o remédio. રાઈટ ઈ પછી હવે અત્યારે ટોટલી બધી આપણે દવા ઓછી કરતા ગયા ઈ આજે 1 ઓગસ્ટ 2013 થી બધી From 1st August 2013. Desde 1º de agosto de 2013, ela finalmente interrompeu todos os medicamentos. Antes disso, ela tomava 3 comprimidos por dia, 3 vezes por dia, aí depois passou 2 vezes por dia, 1 vez por dia, depois um dia sim, um dia não. Ou seja, foram reduzindo a dose do medicamento lentamente, porque eles estavam bastante preocupados com ela. E aí, a partir de agosto, 1º de agosto de 2013, ela interrompeu todos os medicamentos e não tem tido nenhuma convulsão. અને કોઈ તકલીફ નથી જાન્યુઆરી 2013 થી લઈને જે છેલ્લી આવી પછી કોઈ ફિટ આવી નથી અને 3.5 મહિનાથી દવા પીવાની છે આમ તબિયત કેમ લાગે છે કયો મને એકદમ સારી લાગે છે Now I am feeling very Agora eu me sinto muito, muito bem. Como está a sua saúde? Ah, eu estou me sentindo muito, muito bem. એકદમ ફ્રેશ અને એટલું ફરું છું કરું છું કઈ I'm very fresh. Estou me sentindo renovada, ativa. Eu saio para todos os lugares. No tiredness. Now see the Não fico mais, me sinto mais cansado. Principal, ela tinha medo de sair sozinha, lembra disso? E agora ela sai sozinha todos os dias. Ela vai para qualquer lugar. કોઈ ચિંતા નહીં કોઈ ઉત્પાદ નહીં Now she does not worry Ela as não much. se preocupa mais como antes. Ela não se preocupa mais como antes. ભૂખ બરાબર લાગે Appetite absolutely O normal. apetite está normal. મોશન બરાબર આવી જાય નિંદર See all the questions I asked. Olha só as perguntas que eu estou fazendo, né? Quais são as respostas? Sempre assim. This is yes. Que é o sim em This is the indiano. Indian yes. É o sim indiano. It's not no, huh? Não é não, It's the é sim. Indian yes. Ok? Indian yes. No. So everything is Então yes, tudo everything tudo é is sim, fine, tudo é everything sim, is tudo fine, tá tudo bem, tá everything is tudo fine. bem, tudo bem. બરાબર આવી જાય જો રાતના ઉજાગરો થાય તમારો મોડું સુવાય કે સવારે વહેલા ઉઠી જાઓ તો ફીટ જેવું તકલીફ થતી હતી ને પહેલા હા હંમેશા પહેલા નથી પહેલા કે તરત ફીટ આવી જાય અથવા ફીટ જેવું થાય કે તકલીફ થાય કે આજે થશે એવું તરત ખ્યાલ આવી જાય તમને એટલે આપણે જનરલી મેં તમને કીધું હતું કે કોઈ ઉજાગરો નહીં કરવાનો કે કોઈ ઓલું નહીં કરવાનું બરાબર છે ને હવે આટલા હમણાં છેલ્લા 3.5 મહિનામાં કે છેલ્લા 6 મહિનામાં ઉજાગરા કે કંઈ થયું છે ઝઘડા થાય પણ તો 12 1:30 Now, even if she's awake till 12, Agora, mesmo se ela ficar acordada até tarde, 12:30, 1 da manhã, mesmo se ela ficar acordada até tarde, ela não tem problemas. Mesmo se ela acordar cedinho, não tem mais problemas. એટલો વાંધો બી નથી આવતો હવે ઉજાગરો થાય છે તો બી વાંધો નથી આવતો હવે વહેલા થોડું ઉઠવાનું હોય છે તો બી વાંધો નથી 6 આવતો વાગે તો ઉઠી જ જાઉં સવારના હા 6 વાગે રોજ ડેલી ઉઠી જ જાય now she wakes up. Agora at ela 6 o'clock acorda in the às morning. 6 da manhã, Now she wakes up at ela 6 acorda às o'clock in the 6 da morning, working in the manhã house. e começa o trabalho em casa. પણ ત્યારે આપણે શરૂઆત ફીડ હતી ત્યારે તો હું તમને કહેતો હતો ને કે 8 વાગ્યા સુધી નહીં એટલે મોડા ઉઠવાનું હા ત્યારે હું મોડા ઉઠતા હતા હવે ઉઠી આવું છું 6 વાગે વેરી ગુડ મોશન સાફ આવે Bowel movements are fine. Os movimentos intestinais estão normais, o apetite está normal. Tell me something about your nature. E me fale agora sobre a sua natureza. Very quiet. Muito quieta, né? Ela está falando sobre a personalidade, sobre a natureza. Ela é muito No quieta. arguments. Não briga, não discute mais. ચિંતા નહીં કરવાની કોઈ જાતની
Não discute mais, não briga, não revida, não briga com ninguém. Ela não sente raiva. Eu nunca sinto raiva. Olha o sorriso. Como a gente chama esse sorriso? Eu já falei isso antes. Como a gente chama esse sorriso? Um sorriso de coração aberto, um grande sorriso, um sorriso de coração aberto. Um grande sorriso. Não tem nada para esconder aqui. Não é um sorriso psicósico. Há um sorriso psicósico, um sorriso sarcástico, que seria um sorriso assim, mais ou menos, né? Then suddenly just, really? Oh, okay. Esse sorriso assim, né? So this is a very open. Esse é um sorriso aberto, um sorriso sincero. It's a big mouth, open mouth. É um sorriso mostrando os dentes, né? Um sorriso sincero, inocente, sórico, um sorriso sórico, uma risada sórica. A risada psicósica seria assim. Oh, meu Deus. Doctor, so nice to see you. How are you? I'm very, very happy to see you. You know, that would be more often psychotic. Aí seria mais psicósico, né? Esse tipo de sorriso. No caso dela, é um sorriso largo. Mesmo quando ela sente raiva, passa muito rapidamente. 1 ou 2 minutos já passou. Ou seja, passa em 1 ou 2 minutinhos, a raiva passa. Ela não guarda, ela não pensa muito sobre esses acontecimentos. Não tem nenhum tipo de sentimento de vingança ou maldade. Agora ela faz yoga todos os dias. O que você faz? Por diversão, por lazer, ou no seu tempo livre? Ela faz yoga. Every day she does it. Gosta de assistir televisão, trabalhar em casa. Ou seja, uma dona de casa típica. Before I used to not go out. Antes eu não saía porque minha família também não deixava. A família também me restringia e eu tinha medo de sair, o que poderia acontecer se eu sair sozinha. Se eu tiver uma convulsão no meio da rua? E se eu cair? E se eu tiver uma convulsão atravessando a rua? Eu estou atravessando a rua, os carros vindo e de repente eu caio com uma convulsão. Isso já aconteceu uma vez, mas frequentemente acontecia em casa, né, de manhã cedo, mas já aconteceu em público uma vez. Mesma coisa, se eu estiver na rua e tiver uma convulsão, quem vai cuidar de mim? Quem vai me socorrer? O que vai acontecer comigo? Ninguém me conhece, eu vou ficar inconsciente ali na rua. De novo, a preocupação, o cuidado. É interessante que a fala dela, de novo, é preocupação, né? Preocupação. E não assim, não é ego. Como as pessoas iam me ver? As pessoas iam me ver, não é ego. É ego, não é uma fala de ego. Uma preocupação. Completamente sem ego, exatamente. É puramente cuidado, preocupação, atenção e tensão em relação ao que vai acontecer com ela. Ansiedade, preocupação. Nossa, o que vai acontecer comigo?
હતી નહીં ત્યારે આમ કેટલા દિવસ આવી જતી હતી જ્યારે રેગ્યુલર હતી આપણે દવા આપણે નહોતી ચાલુ કરી એની પહેલા ત્યારે 15 દિવસે ફિટ આવી 15-20 દિવસે આવી જાય 15 એવી કેટલી વાર આવી હશે અંદાજે? Inicialmente, os episódios de convulsões aconteciam a cada 15 dias. Um episódio a cada 15 dias. Apesar de estar tomando medicamento anticonvulsivo. A cada 15 dias, 20 dias, ela tinha uma convulsão, apesar de estar tomando medicamento alopata. E convulsões graves, sempre convulsões graves. Inicialmente, com o remédio que eu dei para ela, ela melhorou parcialmente. O episódio de convulsão se tornaram menos graves nos primeiros 2 ou 3 remédios que eu tentei. Ela melhorou, mas melhorou parcialmente, porque os episódios de convulsão eram mais brandos, mas não pararam. A frequência diminuiu, mas não pararam, não acabaram. Não é como está agora, que ela não teve nenhuma convulsão desde janeiro deste ano. Os movimentos intestinais estão normais, bom. E agora eu estou perguntando dos termais, ela ainda não tem certeza. Ela diz, eu tolero frio melhor, mas ao mesmo tempo ela gosta de se cobrir quando dorme, não tolera o frio à noite. એસી ફૂલ જોવે એસી ગમે કે ન ગમે? વધારે ન ગમે, થોડી વાર ગમે પછી બંધ કરી નાખે. તડકામાં જાઓ તો કોઈ તકલીફ? હા, સ્કિન પ્રોબ્લેમ થઈ જાય. Se ela fica no sol, ela não se queixa, não tem dor de cabeça, não se sente nauseada, mas se bronzeia. Você pode ver que o rosto dela é bronzeado, pele mais escura por causa do sol. Que agora ela está saindo tanto na rua que ela está se bronzeando. Ela está compensando todo o tempo que ela não saía. Agora ela está compensando saindo. Não tem mais dor de cabeça no sol. Não sente mais queimação nas palmas e nas solas dos pés. E alguma outra preocupação na família, alguma outra preocupação em casa? Eu perguntei. Falei, bom, essa senhora se preocupa muito, né? Ela é bastante emotiva, ela se importa muito. Eu falei, tem tido alguma preocupação recentemente com seu marido, com sua filha? Ela falou, não, nenhuma preocupação financeira, nenhum outro tipo de preocupação na família, nenhum problema com a filha, com o marido. Ou seja, uma pessoa tranquila, muito tranquila, feliz, inocente, despreocupada. કપટ કરે આપણી સાથે તો ખબર પડે કે આપણે યાર કપટ કરે છે, આપણે યાર કે ગેમ રમે છે, ખબર પડે કે ન ખબર પડે? ખબર પડી જાય પણ બોલવાનું નહીં, સામે બોલવાનું નહીં, સામે બોલવાનું નહીં, સામે બોલવાનું જ નહીં. પણ જો એવું કોઈ કરે કે આપણી સાથે કોઈ ખરાબ કરે તો એનું Eu pensei, bom, talvez ela seja um pouco menos inteligente. Então eu perguntei, você percebe que quando as pessoas estão tentando te tratar mal, você percebe quando alguém está tentando te tratar mal, te trapacear ou tirar vantagem de você? Sim, eu percebo. Eu percebo quando alguém está tentando tirar vantagem de mim, me trapacear. Eu não falo, eu não digo nada na hora, mas eu percebo que sim, tem alguém tentando tirar vantagem de mim.
Oh, God. Okay, fine. So I asked her this question because I was thinking. Então eu perguntei para ela, porque eu pensei que talvez fosse um pouco menos inteligência, né? Aí eu perguntei, o povo te passa para trás, né? Você consegue perceber se uma pessoa está querendo ser grosseiro com você? Ela falou, sim, eu sei. Eu consigo perceber se a pessoa está sendo grosseira, né? Mas eu não vou falar isso. Eu vou entender, tá? Eu simplesmente saio de perto, né? Ou então não levo a sério. Também não vou me magoar, não. Mas simplesmente eu me cuido, né, para não ser trapaceada. Então não é uma preocupação minha de que ela não é inteligente. Então desconsiderei isso. Ela acha ruim, né? Por que essa pessoa está querendo fazer isso comigo? Né? Por que está querendo, sei lá, ser grosseiro comigo ou está querendo me passar para trás? Ela vai achar ruim, mas não se vinga, não fica lembrando disso, simplesmente tira da cabeça. Tá, perdoa. Perdoa facilmente. I asked her husband about her wife teacher. He told everything. Everything is right. What she said, everything is right. Tudo que ela falou está certo, disse o marido, né? Eu pedi para ele confirmar. Tá? Eu acho que isso deve ser suficiente para vocês. Agora você já tem um quadro, uma ideia. Então, o que é, qual o caráter, né, principal? É importante perceber qual é o caráter que permeia o caso. Então, vamos pensar sobre isso, sobre esse caso. Vamos discutir, né, durante o intervalo, né, com um cafezinho, né, um chá. Vamos voltar e resolver o caso. Tá? Muito obrigado.